Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos da Rádio Web Meimei. Esse é o programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. E eu, Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante também, que é justiça divina. Porque quando nós vemos tantas diferenças sociais, saúde, doença, riqueza e pobreza, inteligência e ignorância, nós podemos dizer, não é, Donizete, existe uma justiça por trás disso? São tantos os contrastes. O que você nos diz sobre isso? Então, Karina, se nós olharmos apenas do ponto de vista material, social, ainda de fato nós não temos uma justiça, porque nem todos têm seus direitos respeitados e as suas necessidades atendidas. Podemos observar isso somente aqui pelo nosso Brasil, de tantas diferenças. Mas é preciso nós termos um olhar e um raciocínio mais amplo, né? Quando nós sabemos, com a doutrina espírita, que não somos só matéria, e sim espíritos criados por um Deus perfeito, e que, por ser perfeito, também é justo e amoroso. Tudo tem razão de ser, e essas diferenças que nós vemos por aí são necessidades de aprendizado específico para cada alma. Se não fosse assim, não teria sentido a nossa vida e nada se justificaria. Exatamente, Donizete, porque nesse pensamento, se nós observarmos apenas do berço ao túmulo, ou seja, uma vida só, nós não vamos conseguir encaixar a justiça de Deus. Parece que Deus ou a lei de Deus foi parcial. Um nasce miserável, doente, outro abastado, saudável. Portanto, meus amigos, nós precisamos admitir a imortalidade e a reencarnação, que são dois dos princípios do Espiritismo. Quer dizer, como espíritos tivemos um início, mas não vamos deixar de existir, nós somos imortais, sobreviventes à morte do corpo. E a reencarnação indica que já vivemos antes e vamos tornar a viver até que um dia sejamos espíritos mais evoluídos, não é assim, Donizete? Exatamente, nós temos aí dois princípios importantes da doutrina espírita. Se a imortalidade é admitida por várias religiões, o mesmo não acontece com a reencarnação. São poucas as crenças nesse sentido. Para a doutrina espírita, a reencarnação é um fato. Nós temos diversas provas com relação a isso. Então, Deus nos criou, segundo a doutrina espírita, simples e ignorantes, para evoluirmos até alcançarmos a purificação e a felicidade. E Deus estabeleceu a reencarnação na matéria, na carne, como uma condição evolutiva. Em cada reencarnação, nós temos experiências diferentes. Desenvolvemos a nossa inteligência, desenvolvemos as nossas virtudes. E assim vai indo numa repetição de experiências até alcançarmos um dia que vai demorar bastante ainda, que nós chamamos de purificação, e não mais precisaremos reencarnar como processo evolutivo. Mas, se for necessário, podemos reencarnar em missão, aliás, como aconteceu com Jesus, que não reencarnou na Terra, mas encarnou para nos trazer aí o seu exemplo para todos nós. Você falou em missão, que compreendemos como sendo espíritos que estão na Terra numa tarefa para o bem, na ciência, na filosofia, na religião, nas artes e assim por diante. Mas também observamos que há uma grande diversidade de comportamentos. Temos os que sofrem, os que fazem sofrer. Por que isso acontece? Por que Deus permite que seja assim? Bom, você falou certo, Deus permite. Deus não quer o mal, Deus não quer que nós façamos ninguém sofrer, nem mesmo nós nos façamos sofrer. Deus quer o nosso bem.
era o nosso progresso para a felicidade. Para a justiça divina, não há injustiças e nem vítimas, porque tudo está sob controle de uma lei perfeita e justa. O que ele nos permite acontecer tem sempre uma finalidade que nós podemos chamar educativa. Se estamos numa situação difícil hoje, dolorosa, se estamos sofrendo, a causa está sempre nas nossas ações erradas do passado, que acabaram atraindo a necessidade de correção, de reeducação. Nós somos regidos pela lei de causa e efeito, ou livre-arbítrio e responsabilidade. Ou, como se costuma dizer, a cada um segundo os seus méritos e as suas necessidades. Então, amigos da Rádio Meimei, tudo está sob o controle de Deus. Na doutrina espírita, essas situações dolorosas nós chamamos de expiação. Estamos passando por experiências difíceis que nos causam sofrimento por causa dos erros do passado. Então, expiação é a consequência de uma falta. As lutas terrenas, esses sofrimentos vão servir como um aprendizado para a nossa alma, para nos educarmos no caminho do bem, evitando o mal e não repetindo os erros cometidos. Então, vai nos ajudar a progredir para a felicidade, respeitando também o nosso próximo. E aquele ainda que está fazendo mal, no futuro também vai ser chamado a experimentar as consequências dos seus atos. Não é assim, Donizete? É assim, Karina. E o que nós podemos aqui anotar é que quem está fazendo mal, cometendo crimes, está numa situação muito pior. Quem sofre com resignação ativa, aquela que produz uma modificação interna, através de virtudes como paciência e fé, procurando se melhorar, é como um bom aluno que consegue passar de ano. Então, fazendo o bem, nós estamos nos libertando do nosso passado de enganos. O bem que nós fazemos anula sempre o que nós fizemos de errado no nosso passado. Interessante, Donizete, nós lembrarmos a diferença entre expiação e prova, não é? Porque nem toda dor ou sofrimento é uma expiação. Nós temos situações que o Espiritismo chama de provas, que são testes, são lições, para que o espírito desenvolva certas qualidades intelectuais ou morais. O progresso sempre se faz com esforço e luta, e até mesmo com dores que são naturais no mundo ainda atrasado, como o nosso, de provas e expiações. Aqui nós temos que trabalhar, enfrentar conflitos pessoais, sofrer as intempéries, e tudo isso ajuda no nosso desenvolvimento. Como diz Kardec, toda expiação é uma prova, porque o espírito vence o teste, avança progredindo, mas nem todo sofrimento é uma expiação do passado de erros. Pelo que nós percebemos, então, a lei divina é justa e amorosa, porque o criminoso, ele não está condenado à pena perpétua, ao sofrimento eterno, mas tem sempre a possibilidade de se redimir e crescer fazendo bem. Aí é que entra o mecanismo das reencarnações, pois quase sempre não é possível o nosso reajustamento nesta vida, porque morremos errando, fazendo mal. Deus, então, nos concede outras reencarnações para nos ajustarmos perante a lei e ficarmos em paz com a nossa consciência. É uma bênção para todos nós. Então, meus amigos, para sermos felizes, é necessário que nossas condutas se enquadrem na lei divina, que é a lei natural e nos indica o que devemos fazer para a nossa felicidade, conforme os espíritos superiores afirmaram a Kardec na questão 614 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus é a lei do bem, e nós só seremos felizes se a cumprirmos. Quando nos desviamos dela, surge o sofrimento, como lição educativa. E Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, vai nos oferecer uma classificação em 10 leis morais, que termina exatamente com a lei de justiça, amor e caridade, que os espíritos disseram resumir todas as outras leis.
Essa parte do Livro dos Espíritos é uma maravilha, porque detalha aquilo que Jesus nos orientou quanto a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós fôssemos ficar apenas restrito a essa informação, nós teríamos muita dificuldade em entendermos de fato como que funciona a lei divina. E esse detalhamento é muito importante para todos nós que estamos preocupados e estudando as questões morais, as questões divinas. E Kardec anotou, neste último capítulo das leis morais, aliás, era o penúltimo capítulo, né? Porque nós terminamos com a perfeição moral. Anotou ali que justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Se nós conseguirmos respeitar a maneira de ser do próximo, o que ele pensa, fala e faz, suas opções e gostos, nós poderemos começar a viver uma sociedade melhor e mais feliz. Então, Donizete, é o que Jesus nos recomendou quando disse que deveríamos fazer ao próximo todo o bem que queremos para nós mesmos. Como nós observamos na resposta à pergunta 876 do Livro dos Espíritos. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então é muito fácil, né, Donizete? É só nós nos colocarmos no lugar do outro, mas nós não fazemos isso, não é? Nós temos muita dificuldade para cumprirmos essa regra estabelecida por Jesus e referendada pela doutrina espírita, porque existe um sentimentozinho que nós carregamos ainda, talvez dois, que são o egoísmo e o orgulho. Nós temos pensado muito em nós mesmos, nós queremos tudo para nós primeiro. Se sobrar alguma coisa para os outros, né, é o nosso lema aqui na Terra. Mas vamos mudar isso, né? A doutrina espírita, o evangelho, estão aí cada vez mais presentes na nossa vida, para que a gente consiga ampliar a nossa capacidade de amar, de pensar no próximo, de respeitar o nosso semelhante, nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus gostos, enfim, deixando que o outro seja o que quer ser para que nós sejamos como nós queremos ser, dentro dessa convivência fraternal e respeitosa a que todos nós devemos. Então, Donizete, nós podemos dizer com relação a essas questões de justiça, que a justiça da terra ainda está longe da justiça de Deus. Mas a justiça da terra, ela faz parte de toda essa dinâmica, de todo esse mecanismo da justiça de Deus para o nosso aprimoramento, não é isso? É bom nós deixarmos isso claro, né, quando nós estamos conversando sobre justiça, porque senão fica algo muito contrastante, não é? A nossa civilização, ela vai evoluindo, porque os homens vão evoluindo, ou seja, os espíritos reencarnados estão no processo de evolução, e cada vez mais, quando nós desenvolvemos a inteligência e a moral, nós nos preocupamos também em cuidar de melhorar, de tornarmos as nossas leis mais humanas, e com isso, a nossa legislação, a nossa justiça, vai se aproximando cada vez mais da justiça divina. Nós temos aí, recentemente, muitos avanços na legislação que mostram exatamente isso, né? A questão, até do final do século passado, do divórcio, né? Liberando os casais para se casarem novamente. Nós tivemos a abolição do duelo. Nós temos aí também guerras mais humanizadas, se assim podemos dizer, com a lei própria tratando dos excessos, dos abusos. Enfim,
a nossa lei humana, a nossa justiça, também vai proporcionando um cuidado maior, porque o objetivo não é também punir, né? Embora alguns acreditem que a pena seja um castigo, na verdade não. Aqui a nossa pena, filosoficamente falando, ela tem por finalidade reeducar o cidadão para que ele possa voltar à sociedade de maneira honesta e auxiliando numa vida harmoniosa e pacífica na sociedade. O propósito divino também é esse. Ou seja, nós estamos vendo que a lei vai se aproximando cada vez mais da lei divina, que é a lei natural. É um avanço, né? E nós vamos um dia converter a nossa sociedade numa sociedade pacífica e fraternal. E assim, Donizete, a doutrina espírita, ela nos ajuda muito, às vezes, a tranquilizar os nossos corações, porque às vezes nós estamos passando por uma situação injusta mesmo, injusta porque nós não cometemos nenhum crime ou nenhuma falta, e estamos sendo acusados muitas vezes, ou até enquadrados na lei por algo que realmente nós não fizemos. Mas nós temos que lembrar que existem as outras vidas, que existem outras reencarnações, e que a causa daquele sofrimento, daquela aparente injustiça terrena, ela está no passado e agora os boletos estão chegando. Não é assim, Donizete? É interessante nós lembrarmos situações relatadas pelos espíritos superiores, no sentido de que muitas vezes alguém aqui na Terra que é condenado injustamente, porque a nossa justiça é falha, que era inocente aqui, não cometeu o crime, e é condenado e cumpre uma pena longa. Nós tivemos recentemente relatos de que criminosos, ou condenados, melhor dizendo, nos Estados Unidos, até inclusive a pena de morte, foram, depois de 20, 30 anos, inocentados por exames do DNA. Como é explicar isso perante a justiça divina? Segundo dizem os espíritos, são indivíduos que em vidas passadas cometeram delitos, cometeram crimes, e que se furtaram à justiça da terra, né? Ou fugiram, ou foram crimes ocultos, às escondidas. Então, perante a justiça dos homens, ele passou sem nenhum tipo de punição. E hoje, esse tempo de pena que eles cumprem aqui, inocentemente, aos olhos atuais, são resgates de crimes que não cumpriram, cujas penas não cumpriram em vidas passadas. Muito bom, Donizete, queridos amigos da Rádio Web Meimei, com essas reflexões, nós encerramos mais um programa Conexão Espírita. Um beijo nos corações. Um abraço aos amigos e até o próximo programa.